Nani vai vir aqui. Por isso que eu escrevi esse livrinho. Ele vai voltar. Se for possível, apague as luzes e passe esse momento. Se der para apagar essas luzes aqui, põe no vídeo aí, abre os olhos e veja. Vê se dá para passar aí, num minuto, uma cena de um arrebatamento. E se vai dar. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Vai ser assim. Você vai levantar suas mãos. Eu vou pedir para repetir outra vez, se puder. Estava acontecendo um culto. Estava acontecendo um culto e o pregador pregando. E de repente, ele falava da church. The Bible says in Matthew Levante as chapter mãos, 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Jesus, que você quer fazer a obra dele, fala com ele. Nos últimos tempos, as pessoas criarão como que comichão no ouvido, não terão prazer em ouvir a palavra, correrão, não terão tempo para mim. Não, Jesus vai voltar, ele vai voltar e ele não quer que você fique para trás. Jesus não quer que você fique. Levante sua mão para o Pai. Olha, Deus, eu não quero fazer parte daquele grupinho que ficou assustado. Eu quero subir, eu quero que minha filha suba, eu quero que meu filho suba, eu quero que meu marido suba, eu quero subir, desembaraçando todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você quer fazer um concerto com Deus? Você quer pedir um batismo com o Espírito Santo? Você quer um avivamento para a sua vida? Você reconhece que precisa viver mais a volta de Jesus, ser menos materialista? Você reconhece que precisa nessa manhã fazer com que a sua vida seja colocada em chamas diante de Deus? Sai do seu lugar e vem aqui no altar de Deus. Fala, eu quero, Deus, eu preciso. Vem depressa. Fala, Deus, eu preciso de um avivamento na minha vida. Eu não quero ficar como isso. Meu Jesus, eu quero subir, Senhor. Me leva para perto de ti. Quem não tem certeza da salvação, vem cá no altar de Deus também. Tua voz. Você que precisa e diz, pastor Jorge, me ajude. Quando escutar, vem cá. Você que talvez enquanto eu estava lendo os textos, você dizendo, para que isso? Para que falar isso? Para que pregar sobre isso num congresso pentecostal? Agora você diz, Deus, eu entendi.
Vem cá no altar de Deus. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, Ele vai pois voltar. só na tua vontade Vem, Ele vai voltar. eu posso me completar. Já pensou, já? Nossa amizade lá no céu tem que continuar, pois. Eu posso me Chegue mais pra cá, tem muita completar. gente vindo. Chegue mais perto. Deus te Me leva trouxe onde aqui eu posso vir. para você não esquecer que Ele vai voltar. Pode encher o corredor. Talvez você diga, não precisa de eu ir. Precisa. Ouvir tua voz. Senhor, eu não quero fazer parte da multidão que fica. Me Cantemos leva onde com eu Nando. posso ouvir tua voz. Deus. Sai da Aos caverna. teus pés. Vem para a casa do Senhor. Mas aqui não é ponto final. Ele quer te levar para Eu posso eternidade ouvir na hora tua- certa. Aleluia. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Mais um minuto de adoração. Me Ei, leva onde eu posso ouvir. ei, jovem, vem com sua droga, jovem, que não queria vir com seu pai. Vem cá. Aos teus pés. Ei, você, marido, que não queria vir aqui. Jesus não quer te tirar nada, Ele quer te acrescentar. Vem cá. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Você que não gosta que fala de material aqui na Onde eu frente. posso ouvir. Pra que isso? É para evangelizar o mundo, irmão. Pois quando eu Para você escutar distribuir livros, CDs, meus, do Jabes, do Silas, do todo Mike Mudons, para você esvaziar sua estante e dar livros de presente para os outros, CDs, fazer cópias, CDs do Nani. cura meu coração, faz de mim tua vontade, Oh Deus, pois só na tua vontade eu posso me completar. Ele vai voltar. Posso me completar. Ele vai voltar. Ele vai me buscar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Ele vai nos levar. Ele vai nos levar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ele vai voltar, querida. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ele vai voltar. Ele vai tirar você dessa Aos dor. teus pés. Ele vai voltar. Querido, ele vai voltar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Ele vai voltar, minha amada. Calma, segura mais um pouco. Posso ouvir tua voz. Ele vai voltar, pastor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. É por isso que a gente sai pregando por aí de manhã, de tarde, de noite. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. É por isso que a gente diz, põe na cesta de Natal do seu funcionário um livro, uma Bíblia. É por isso que eu digo, no seu casamento, deixe o pastor pregar sobre Jesus. É por isso que você vem no congresso pentecostal. Repete essa canção. Mais um minuto eu tenho ainda. Um momento de oração. Me leva pra perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu estou Jesus falou comigo, pregue sobre a minha volta. todo o coração, Pregue sobre a minha volta.
cura meu coração, cura meu coração. faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Ei, mamãe, calma. Ei, esposa abandonada, calma. Posso me completar. Calma, empresário falido, calma. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Deus pode dar a você grandes coisas. Me leva onde eu posso Trabalhe ouvir. como se ele fosse voltar daqui a 100 anos e vigie como se ele fosse voltar agora. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Conquiste na terra sem perder a visão do céu. Semeie a palavra de manhã, de tarde, de noite, dentro do avião, dentro do ônibus, na padaria do supermercado. Prega a palavra no hospital, na faculdade, no colégio, nas ruas e nas praças, nos hotéis, para o simples, para o mendigo, para o doutor, para o magistrado. Eu quero levar todos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ele vai voltar. Ele vai te buscar. Ele vai me buscar. Eu voltarei, disse Jesus. Eu voltarei. Segure a mão de quem está do seu lado. Levante a mão dessa pessoa. Segure. Levante a mão dessa pessoa bem no alto, lá nos bancos também. Ei, você que está meio frio, levante a mão dessa pessoa aí no alto. Ei, Me leva onde eu posso ouvir. leva o meu irmão também, Senhor. Ore por ele, ore por ela, ore. Que coisa linda. Eu quero ouvir tua voz. Oh, Espírito Santo, aos teus pés. levanta o meu irmão abatido, Senhor. É onde eu posso ouvir. Eu posso ouvir tua voz. Tá vendo bem que é difícil segurar a mão do irmão? Mas Jesus ficou com as suas mãos pregadas na cruz por nós. Aleluia. Dá um abraço agora no seu irmão, dá. Pode dar um abraço lá no último banco aqui também. E diga, irmão, nós vamos subir porque ele vai voltar. Que canção bonita. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele vai voltar. Dá um abraço até em quem você não conhece. Só mais uma frase antes de encerrar aqui. Glória a Deus. Ele vai voltar. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para mim um minuto, olha. Dá uma olhadinha aqui. Por isso que nós estamos pregando a palavra de Deus, gente. Porque um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. Prega a palavra. Prega a palavra. Quando eu escrevi esse livrinho aqui, foi muito simples. É um resumo. Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O mercado está vazio. Pastor, pregue sobre a volta de Jesus. Vamos pregar sobre a volta dele sempre. Nani, vamos fazer canções. Ele vai voltar. Está navegando na internet, está passeando os sites. Coloque lá, Jesus vai voltar. Converse com as pessoas sobre a volta de Jesus. Converse. Foi feito um site agora evangélico, Eu, Você e Deus. www.eu, Você e Deus. Eu mandei colocar minhas mensagens. Pastor Círios, Pastor Jabes, quero colocar lá. Sempre clique lá. Ele vai voltar.
Tenha sempre esses livrinhos, que por isso que eu trouxe aqueles pacotes, que aumentou muito a minha carga de peso para vir. 1000 folhetos por R$15, para você pegar agora e levar, com um carimbo, um endereço atrás, e dizer assim: olha, ele vai voltar. Semeia a palavra. Você viu que tristeza da hora que acaba, que a igreja vai embora, todo mundo olhando um para o outro. Você viu? O que aconteceu? A igreja subiu. Eu não quero ficar. Eu não quero que meus vizinhos fiquem. Eu não quero que minha família fique. Prega a palavra. Prega a palavra. Semeia a palavra. Ajude o que você puder. E mais Deus vai te dando. Porque nós somos instrumentos nas mãos dele. Um dia, ou ele volta antes de nós pensarmos, ou nós vamos ao encontro dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você puder, leve esses livros, esses 20 livros, 30, faça o que você puder. Um abraço. E diga aí para quem está do teu lado: não vai decepcionar Jesus ficando aqui, hein? Fala aí, não decepcione Jesus ficando aqui, hein? Não decepcione Jesus.